Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Corações ao Alto. E hoje nós vamos falar sobre descomplicar a vida de oração, descomplicar a nossa relação com Deus. Ou seja, como rezar com mais simplicidade, mais leveza. E é o tema de hoje, tá bom? E só para dar um recadinho rápido, eu vou mostrar esses mini spoiler, porque eu não tô dando nenhum spoiler, mas o nosso devocionário, ele vai ser desse tamanho. Não vou abrir o saquinho. Mas ele vai ser desse tamanhinho, tá, para vocês verem como que vai ser a medida dele, e enfim, né, e para quem tiver na lista da pré-venda, vocês vão receber esse saquinho para guardar na bolsa, enfim, para preservar melhor o devocionário, né, para ser a capinha dele. Então, se você ainda não se inscreveu, aproveita e se inscreve aqui, tá bom? Se você já se inscreveu, não se preocupa, não precisa se inscrever de novo. Lembrando que é daqui uma semana e um dia, no dia 28/8, às 20 horas. Eu vou mostrar tudo pra vocês, vai ser uma live super dinâmica, super divertida. Eu tô bem empolgada. Bom, então por que que eu resolvi fazer esse tema? Ao longo dessa semana, desde que eu gravei o vídeo da Quaresma de São Miguel, e enfim, desde que começou todo esse grupo do Corações ao Alto, eu noto uma preocupação, né, em vocês, que às vezes considera mais a forma da oração do que a matéria propriamente dita. Então a gente se atém muito a uns detalhes de pouca importância e deixa de se aprofundar nessa intimidade, nessa relação filial com Deus. E eu vou dar uns exemplos, tá? Hoje mesmo eu recebi uma mensagem no Instagram e falava assim: Ana, primeira vez que estou fazendo a Quaresma de São Miguel. Estou amando. Mas hoje acordei passando mal, com dor de cabeça e enjoada. Então, coitada da bichinha, né? Rezei o primeiro mistério sentada, depois deitei e rezei deitada. Agora estou triste por ter deitado. Então, isso mostra o quê? Gente, já fui muito assim, sabe? Eu já me compliquei muito nessa coisa da oração, já me sentia culpada, e aí você fica com peso e etc, sendo que não tem nada de errado, não tem nada de mal nisso, né. Imagina como Deus fica feliz de você ter começado a sua quaresma, de você estar mais devota, de você estar investindo mais o seu tempo para Deus, imagina como ele está feliz, e se acontece algum enjoo, você está rezando mesmo assim, olha que coisa bonita, né. Então ele vai estar muito mais preocupado de você ser fiel a esse tempinho de oração, do que de você estar 100% disposta, de joelhos, e etc, etc, fazendo tudo certinho por às vezes por um perfeccionismo. Vocês conseguem me entender? E aí vejam outros exemplos, não sei se vocês já, enfim, passaram pela cabeça de vocês esses outros exemplos de perguntas que eu recebi desde a semana passada, tá? Ana, posso fazer mais de um pedido para a quaresma? Ana, preciso rezar de joelhos? Precisa deixar a vela acesa o dia inteiro? Posso começar hoje, que eu não comecei na sexta-feira, dia 15? Preciso rezar de madrugada? Posso rezar sem estar em estado de graça, porque ainda não consegui me confessar? Ana, posso rezar mesmo sem ter um cantinho de orações na minha casa? Ana, não estou conseguindo cumprir a penitência. Será que tem validade? Ana, não tenho mais vontade de rezar. Eu quero abandonar tudo. Ana, me distrai muito na oração, então é melhor não nem rezar? Ana, esqueci de rezar um dia. Será que eu vou ter que começar tudo de novo? Será que eu vou ter que desistir e encerrar o assunto? Ana, não tenho nenhum livrinho de orações, nenhum manual, né, nenhuma estátua barroca na minha casa para eu poder me inspirar, né? Ou seja, são várias perguntas que revelam o quê? Que revelam que antes da pessoa considerar esses assuntos diante de Deus, né, olhando para Jesus, numa conversa, né, de pai para filha, de filha para pai, a pessoa acaba se levando um pouco pela preocupação e pelo desespero. E lembrem-se, Deus não quer isso de nós. Deus não quer que a gente se complique, né? Deus não quer que a gente, nossa, tenha medo, ou de um modo assim: ai, Jesus, se eu não rezei de joelhos, então não tem validade, então não foi bom para o Senhor, então não te agradei, e fica assim, né? Como se Deus fosse uma figura muito distante, né? Aquela pessoa que mal sabe o que está passando sobre você e quais são as suas reais intenções. Então, antes de começar propriamente esse vídeo, que eu vou falar para vocês como a gente vai estabelecer uma simplicidade no trato com Deus, eu já quero dizer uma coisa.
de que sem essa simplicidade é muito fácil abandonar a vida de oração, é muito fácil. Então é comum a gente ter a empolgação, né, e fazer a quaresma, e rezar o rosário, e tarará, tarará, e daqui a um mês vai ser nada, né. E os meus vídeos, eu sei que graças ao bom Deus, né, porque é tudo dele, tudo vem dele, os meus vídeos têm ajudado as pessoas, mas eu não quero que seja fogo de palha, né. Eu não quero que vocês assistam um vídeo e falem: "Nossa, que bonito, Ana, eu fiquei emocionada com o seu vídeo", e aí vocês não construam uma vida de relação com ele íntima, né, uma vida realmente que dê frutos, né. Eu não quero que vocês me vejam e falem: "Nossa, tô aprendendo muito", sendo que isso não se traduz na vida concreta de vocês, né, se isso não tá fazendo vocês amarem mais a Deus e tendo mais intimidade com ele, tá. Eh e aí eu vou só dar uma pincelada aqui, né. Descomplicar a oração é importante para encontrarmos o verdadeiro motor da oração, que é amar o próprio Deus. Então lá no Cântico dos Cânticos, tem uma frase bonita que fala: "Eu sou para minha amada e a minha amada é para mim". Essa deve ser a relação nossa com Deus. É um encontro de 2 corações. E São Curadars, ele tinha uma frase muito bonita. Ele dizia assim, sobre a oração: "Não lhe digo nada, olho-o e ele me olha". Como é bonito isso, como é bonito, ele dizia. Ou seja, era a oração de Curadars era tão simples que ele falava: "Gente, basta eu olhar para Deus e eu me sentir olhado, que isso já vira o motor da minha vida, já me abastece, né, para tudo que eu precisar". E aí a gente entra num assunto que é o seguinte, né, por que temos uma vida de oração? Por que a gente tem uma relação com Deus que é complicada? Que a gente pensa: "Ai não, mas eu tenho que fazer exatamente assim, mas senão não valeu, mas senão não sei o quê", como uma preocupação, né. É claro que a gente tem que seguir os mandamentos, isso óbvio, né, eu falo aqui direto. Mas vocês entendem esses mini detalhes? Então, assim, olha, acabou a vela, agora não vai ter validade? Claro que vai ter validade, né? O que vai ter validade é o que sai do seu coração. E aí você vai falar assim para Jesus, com a maior naturalidade: Senhor, acabou a vela. Lembra de Nossa Senhora chegando para Jesus na maior simplicidade, o primeiro milagre? Nossa Senhora antecipou o primeiro milagre da vida pública de Jesus, né, ele não ia começar a vida pública dele, ele não estava programado, não estava no script. E aí Nossa Senhora chega e fala assim: "Jesus, acabou o vinho", né, ela chega assim pra ele, ela não chega assim: "Ai meu Deus, eu vou ter que antecipar um milagre, ai meu Deus, mas ele é Deus todo-poderoso". Não, ela chega e fala: "Acabou o vinho". Então você chega pra Jesus e fala assim: "Jesus, acabou minha vela, né, tipo, me arranja uma outra amanhã, por favor, né, me ajuda a conseguir uma outra". Não é assim que vai ser sua oração, vai ser uma oração muito simples, né. Então, ó, por exemplo, preciso rezar de joelhos? Jesus, eu vou fazer o máximo que eu puder pra ficar o máximo de tempo que eu puder de joelhos, mas assim, se eu tiver meio capenga, sabe, eu não tô na minha melhor forma, e você vai dar risada disso. Você vai falar: "Senhor, eu queria rezar aqui 30 horas de joelhos, porque o Senhor merece isso, mas eu sou ruim, né, eu sou frágil, enfim, não tô na minha melhor condição física, então eu vou sentar para fazer oração, e eu vou oferecer como se eu tivesse de joelhos às 30 horas. Veja como que é uma oração muito mais sincera, é uma oração que fala: "Senhor, você me conhece". E se tem um salmo muito bonito sobre isso, ai que beleza, perdi a página. Se tem um salmo muito bonito sobre isso, é o Salmo 138, que é aquele salmo do rei Davi, que ele fala: "Senhor, eu sei que tu me sondas, eu sei que tu me conheces, né, sabes tudo, sabe que horas me deito, que horas me levanto". Então, se vocês têm uma Bíblia em casa, essa daqui é a melhor tradução da Bíblia, vou até deixar o link para vocês, eh, abram a Bíblia de vocês, né, no Salmo 138, em algumas Bíblias é 139, e aí ele fala, "Vós me perscrutais e me conheceis", né. Ou seja, olha que lindo aí, olha que lindo isso, a palavra ainda nem chegou à minha língua e já conheces toda. Então Jesus lá de cima, né, Deus lá nas alturas, ele olha e fala: Olha, a Ana vai perceber que acabou a vela dela, né, como é que ela vai acender a vela dela na hora de rezar, né, a quaresma de São Miguel, sei lá, ou podia ser qualquer outra coisa". Aí ele já sabe.
E aí, veja, uma mãe, quando vê um filho que fez alguma besteira e aí o filho já tá com uma cara do tipo: "Ah, eu preciso pedir desculpa pra minha mãe", a mãe já sabe que ele tá arrependido, ela já vê isso, né. Mas assim, então tanto faz o jeito que ele vai pedir desculpa, meio estabanado, meio sem graça, não sei o quê, ela já sabe, ela já ama aquele filho, né, e ela já o perdoa. E Deus, quando olha e fala assim: "Filha, eu sei que você tá sem vela, mas assim, eu tô tão feliz que você tá procurando conversar comigo, eu tô tão feliz que você tá querendo acordar um pouquinho mais cedo pra gente ter um momento a sós". E se você se dispõe a isso, se você tem essa retidão de intenção, gravem essa expressão, tá bom? Retidão de intenção é uma das coisas mais valiosas que existem, né? Se o seu coração tá puro e tá querendo buscar Deus, isso tem o maior valor. Né? E aí ele vai ver, nossa, essa minha filha quer muito, né? Essa minha filha tá se esforçando, né? E se um dia ela acorda enjoada, poxa, ela vai rezar deitada e vai ser a oração mais linda que ela pode me dar, porque ela não abandonou aquela oração, né? Ela tá rezando do jeito que ela pode. E aí ele vai ver o quê? O nosso esforço, é a nossa vontade de agradá-lo. Eu vou falar assim: "Senhor, eu estou muito disposta, né, eu quero te seguir, eu quero te seguir". E essa semana foi aquele evangelho do jovem rico, né, e aí o padre na homilia, ele falou uma coisa muito forte, ele falou: "Esse é um dos evangelhos mais tristes que existe". Eu falei: "Caramba, realmente", né, porque o jovem rico, ele fala: "Senhor, eu quero te seguir". E aí quando o Senhor fala: "Olha, então segue os meus mandamentos", ele fala: "Isso eu já faço", né, ele fala assim: "Não, esse daí, essa fase eu já passei", né. E aí Jesus fala: "Então vende tudo que tens e me segue". E aí o jovem rico fala no evangelho, né, o jovem rico não foi atrás de Jesus, porque ele tinha muitos bens, e ele era muito apegado. Então, que a gente possa falar o que para Senhor? Senhor, eu quero largar tudo. Então, se o Senhor me pedir um pouco do meu dia, né, para a gente ter uma relação de oração, eu vou abandonar as outras coisas porque eu quero estar com você, você é minha prioridade máxima. Então, é claro, para algumas pessoas, a maioria das pessoas, Jesus não vai falar, vende tudo, dá para os pobres e me segue. Ele não vai falar exatamente esse estilo de vida da pobreza, do voto de pobreza, enfim. Mas ele vai falar o quê? Filha, larga o celular um pouquinho, conversa comigo. Né? Filha, por que que você tá tão afoita, tão atordoada, mandando um monte de áudio para as pessoas, pedindo conselhos, e você nem pediu para mim que tô aqui do seu lado, né? Ou então ele vai falar assim: "Filha, você acordou já faz um tempão, você nem me deu bom dia, você nem ofereceu seu dia para mim, né? Você nem pediu para eu te ajudar na sua jornada, que você sabe que vai ser super difícil. Por que que você tá deixando de ter uma vida mais leve, mais serena e pelo contrário, você tá tão, atordoada pra nada, né. É aquele evangelho: "Marta, Marta, tu te afadigas, tu te inquietas com tantas coisas", né, sendo que uma coisa é necessária, se coloca aos pés de Jesus. Aí você fala: "Ana, mas então o que é se colocar aos pés de Jesus?", tá. Então essa é a segunda parte da aula. A gente viu o problema, né, a gente tá enxergando a solução. Então na parte prática, gente, o que que significa isso? Né, 2 coisas, tá. Em primeiro lugar, vida de oração. E segundo lugar, tornar o seu dia uma oração. Então, as duas coisas são necessárias. É preciso ter um tempo a sós com Deus todos os dias para a gente criar essa intimidade, né? A nossa vida de oração não vai ser mais simples, não vai ser mais natural, não vai ter mais filiação, essa relação de filiação, se a gente não conhecê-lo e não nos conhecermos nos minutos de silêncio. Então, Santa Teresa dizia que é preciso 15 minutos diários, né, uma alma deve no mínimo rezar 15 minutos diários para, se salvar, para receber, né, essa entrada no céu, esse contato, né, esse colóquio, esse diálogo de tu para tu, né, de olho no olho. Então como é que eu vou ter uma intimidade com Jesus, se eu vou rezar, aí eu olho o celular, se eu vou rezar, aí eu lembro de não sei o quê, aí eu vou rezar e chamo alguém, aí eu vou não, não vai acontecer, né, a gente vai sair até pior da oração. Na nossa oração, a gente vai falar assim: "Senhor, eu sei que estás aqui, né, perdoe pelos meus pecados, mas agora eu sei que tu me amas, eu estou aqui e eu quero conversar com o Senhor esses 15 minutos, esses 30 minutos, que vai ser eu sou toda para você", né. Veja, qual é a melhor forma de agradar a Deus? A gente se dando o nosso coração, né, a gente se entregando a nós mesmas. E aí que é a força da oração, é aí que está a beleza da oração. Então esse é um ponto, né, você vai fazer oração, depois já tem uma aula no canal sobre como fazer oração mental, tá, eu aconselho vocês a assistirem, mas depois eu gravo mais outros conteúdos sobre isso. Mas isso é o primeiro passo, né, a oração mental. E aí
O que que Jesus, né, vai ter essa oração também no novo devocionário, mas, eu coloquei 15 minutos na presença de Jesus. Olha que bonito que começa, né, Jesus falando para um autor: "Não é necessário, meu filho, saber muito para agradar-me muito". Ó que bonito, ele está falando do caminho de simplicidade. "Basta que me ames com fervor", ou seja, uma vontade viva, né, aquela chama ardente. "Fala-me, pois, com simplicidade, como falarias com o mais íntimo dos teus amigos, ou como falarias com a tua mãe ou o teu irmão", né. E aí tem um passo a passo, é muito legal essa oração, vai ter no novo devocionário, né. Aí Jesus vai perguntando pra gente, ou seja: "Precisas pedir-me alguma coisa em favor de alguém? Necessitas de alguma graça? Em que pensas? O que desejas? Por acaso sentes tristeza? Tem alguma alegria que quer compartilhar? Não tem também alguma promessa a me fazer?" Olha que lindo. E Jesus depois naquele livro Ensino Jesu, que também eu coloquei aqui no devocionário, ele vai falar uma frase muito profunda, né? Ele fala: "A perfeição é fruto da minha amizade e não uma condição para ela". Muitas vezes a gente quer as coisas muito perfeitas, só que a gente cai no perfeccionismo humano. E Deus não quer esse perfeccionismo humano, porque o perfeccionismo humano, ele tem muito a ver mais a ver com a vaidade do que com o próprio Deus e com o amor que a gente quer dar para Deus. Então, o que que ele quer? Ele diz o seguinte: a perfeição é fruto da minha amizade. Por quê? Com a amizade com Deus, nós vamos nos esvaziando de nós mesmas, ele vai nos moldando e ele vai nos tornando perfeitos à imagem e semelhança de Deus, que é a nossa vocação, né. Então é ele que vai nos tornando a sua semelhança, e não eu que tenho que fazer tudo perfeitinho. No fundo, qual que é o chamado à santidade mesmo? É a gente se abandonar. E a oração é esse lugar, né, esse momento precioso do nosso dia, que a gente vai dar o filé mignon para Jesus, né, o momento que a gente tá, por isso que muita gente acorda mais cedo para rezar, que é a melhor coisa do mundo, né, quando a casa ainda tá em silêncio, a gente não tem muitas preocupações. Poxa, vale a pena você colocar 20 minutos antes do seu despertador, que é de lá que você vai tirar toda a energia do seu dia, é de lá que você vai, né, eh, colocar as coisas do seu dia para Deus, você vai colocar suas preocupações, você vai colocar suas alegrias, você vai ver o quanto você é amada, né, e aquilo vai te dar completamente outra dimensão, né, vai te dar uma simplicidade, uma leveza, uma alegria que nada é capaz de superar. E aí você vai experimentar aquela frase do evangelho que fala: "Provai e vede como o Senhor é bom". Não, desculpa, acho que é um salmo. "Provai e vede como o Senhor é bom". Então a gente vai, na oração, provar e ver como o Senhor é bom. A oração ela é capaz de nos transformar completamente. Agora, se a gente não tem vida de oração, a nossa relação vai ser estranha com Deus, né, vai ser uma relação fria, vai ser uma relação longínqua, né, e Deus não está lá, nossa, onde o céu encontra com a terra, como dizia São José Maria, né, ele está onde? Dentro do nosso coração. É ali que a gente vai encontrar. Agora, vejam que coisa mais profunda. Os discípulos perguntaram para Jesus, né: "Senhor, como eu devo rezar?". Então vocês podem estar perguntando: "Tá, Ana, mas como é que eu devo rezar?". E aí Jesus ensina. Ele vai dizer o seguinte, eh Tu, porém, quando orares, o que que você deve fazer? Entra no teu quarto, fecha a porta, ora a teu pai em segredo. E o teu pai que vê o que se passa em segredo, ou seja, ele já te conhece, ele já sabe quem você é, ele já sabe o que você vai pedir antes de você pedir, te dará sua recompensa, né? Não useis tantas palavras como os gentios, né? Os gentios chegam e falam: "Meu Senhor, meu Deus Todo-Poderoso", ararará, tipo, com toda aquela pompa, só que daí você vai ver, não tem substância nenhuma, não tem diálogo, não tem coração com coração. E aí ele fala, os gentios julgam que serão ouvidos à força das suas palavras. Não os imiteis, porque vosso Pai sabeis o que vos é necessário antes que vos peçais. E então, olha que lindo. Se vocês querem o manual da oração, vocês vão ter nessa passagem de São Mateus, né? Ele está nos ensinando como rezar. E o que é entrar no quarto e rezar o teu pai em segredo? O que é? É justamente entrar, né, na nossa alma, silenciar e entrar no nosso altar interior, né? É assim que eu vou fazer oração.
mesmo que eu esteja no ônibus, mesmo que eu esteja no metrô, mesmo que eu não tenha um horário que eu vou, nossa, conseguir montar meu altarzinho, eu vou falar: "Senhor, o Senhor está dentro de mim, né. Eu procurava fora, mas tu estavas dentro", como dizia Santo Agostinho. E aí você vai nutrindo, né, abastecendo essa vida de oração, nessa oração tu a tu, de diálogo. E aí a segunda parte é o quê? Você vai transformar o seu dia numa oração, né. E aí, você vai colocando pequenos gravetos nessa fogueira que você já acendeu na oração. Para quê? Para que essa fogueira não se apague. Porque pensa, o seu dia é um dia muito longo, a sua jornada, você tem 1000 coisas para fazer, né, e enfim, trabalhos e 1000 coisas. Então, não seria suficiente só 15 minutos, daí o resto do dia você esquece de Deus. Não, seu dia vai ser para Deus. Então você vai rezar uma oraçãozinha aqui, você vai contemplar os mistérios ali, você vai, eh, ler um pouquinho da Bíblia aqui, você vai distribuir, as pequenas orações ao longo do seu dia. Até, acho que daqui 2 semanas eu vou gravar uma aula sobre como fazer um plano de orações, e a gente vai falar cada uma, tá bom? Mas por enquanto é isso, por enquanto é a gente perceber que por essa fogueira que a gente está alimentando na oração de tu a tu, de conversa, a gente vai ter o quê? Vai ter mais simplicidade, de modo que você vai começar a sentir, você vai começar a perceber que tudo no seu dia vai se relacionar com Deus. Antes você tinha uma visão terrena das coisas. Então aconteceu uma coisa, você falava: "Nossa, que azar". Agora você fala assim: "Calma lá, se Deus permitiu isso, ele deve estar me ensinando alguma coisa". Então vocês lembram aquele vídeo lá sobre a menina que falou pra mim que eu tinha que fazer uma cirurgia no nariz? Então, quando eu li aquela mensagem, eu falei: "Nossa", tipo, por um lado você pode até ficar triste, falar: "Nossa gente, que gratuito, né, a pessoa falar mal do meu nariz assim". Mas por outro você fala: "Espera lá, né, Deus não permite que nada aconteça sem que ele queira. Então se ele permitiu isso, é para algum bem meu, né, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, tudo contribui para a sua santidade". Então se você tem uma vida de oração, você sabe que você é tão amada, você sabe que o Senhor te ama como aquela ovelhinha perdida, né, que ele diz: "Eu sou o bom pastor, eu conheço minhas ovelhas e eu as chamo pelo nome". É assim que ele te ama, como se fosse única no mundo, né. Então, você ter certeza disso, você fala: "Nossa, o Senhor está permitindo isso porque Ele me ama", né. E aí você vai colocar aquilo e vai pensar: "Bom, vamos tornar isso sobrenatural". E aí, qualquer coisa que acontecer no seu dia, você vai tornar isso sobrenatural. De modo que você vai olhar para essas perguntinhas que o pessoal me fez, então vamos lá. Eh perdi a empolgação, não tenho vontade de rezar. Você vai olhar, né, você vai pensar: "Bom, se eu estou sem empolgação, é porque Deus quer que eu reze sem empolgação, né, ele não me concedeu uma empolgação agora, então é assim que ele quer ser amado. Ele quer ser amado numa certa secura mesmo. Por quê? Porque daí vai provar que eu estou rezando por ele, né, e não para eu receber um consolo, para eu sair felizinha, para eu me sentir não sei o quê, o coração quentinho. Não, é por ele. Né, porque tudo que a gente faz, não é por nós, não é porque: "Nossa, eu quero isso, isso, isso para mim", é por ele, né, é querer agradá-lo, é querer amá-lo, e eu só vou conseguir amá-lo e agradá-lo justamente investindo tempo com Deus, né, colocando ele como uma prioridade. Então, se eu tenho Deus, lembrem dessa frase: "Se você tem Deus, você tem tudo. Se você não tem Deus, você não tem nada", tá. As almas frias, as almas tristes, elas não têm Deus, né, falta isso, e Deus quer que elas sejam dele. Deus chama todo mundo, né, Deus chama a ovelhinha perdida, e ele a chama, ele chama todo mundo que tá aqui, né, todo mundo do mundo, mas depende o quê? Depende da nossa correspondência, depende do nosso amor, né. Então, o primeiro passo é você falar: "Senhor, eu quero te amar", né. E aí a gente abrindo o nosso coração, a gente vai acabar descomplicando a nossa vida de oração. E eu já contei para vocês um poema que ele é longo, então para quem tiver inscrito nessa lista, eu vou mandar o poema inteiro, porque é uma coisa muito maravilhosa, para vocês meditarem, meditarem, meditarem. Chama, Baile da Obediência, só que não tem português, só que a gente traduziu aqui, eu vou mandar para vocês traduzido, tá. Mas olha que lindo como ela termina, ela diz assim, né, de como viver a vida da providência, ela termina assim: "Senhor, faz-nos viver a nossa vida não como um jogo de xadrez que tudo se calcula, né, não como uma partida que tudo é difícil, e não como um teorema que tudo nos complica a cabeça, mas sim como uma festa sem fim,
onde se renova o encontro contigo, como um baile, como uma dança entre os braços de sua graça, com a música universal do amor. Então, como Deus quer ser amado, Ele quer ser amado assim, né, com a nossa entrega, né, que a gente esteja sem máscaras, que a gente possa dançar conforme a providência. Senhor, o Senhor me quer aqui, beleza. Depois o Senhor quer me levar para outro lugar, beleza, porque eu confio em Ti. O Senhor quer o melhor para mim, né? E aí nisso, se acabar a sua vela, tudo voltando para o assunto do começo, né? Se você estiver enjoada e você precisar rezar deitada, Deus vai abençoar, vai falar, minha filha, eu sei que você queria essa vela, mas agora não tem, então você vai rezar sem vela, porque o mais importante é o altar do seu coração, né? Não é você ter um mega altar, um mega cantinho de oração, com as obras mais bonitas, barrocas, clássicas, enfim, na sua casa, porque o mais importante já está dentro de você, que é a minha presença, tá? Então, vamos descomplicar, né? Vamos tentar olhar para essa vida com o nosso Senhor como olhava Santa Teresinha, né? Santa Teresinha falava assim: que a oração é um simples olhar a Deus, né? É muito grandioso, é um olhar, é um sentir-se olhada, e ela vivia essa infância espiritual, ela se sabia tão pequenina. Então, que a gente possa se colocar pequenina, né? Nas coisas que a gente não consegue fazer, já pedir desculpa para Deus, e levantar, e levar com bom humor, levar com simplicidade, porque é assim que ele quer ser amado, né? Ele quer ser amado como um amigo próximo, um amigo íntimo. Então eu espero que essa aula tenha sido proveitosa para vocês. Se vocês puderem, se inscrevam no canal, eh compartilhem com outras pessoas e me comentem aqui embaixo qual que é a dificuldade que vocês têm na oração, né. E aí, só para terminar, uma história muito bonitinha, que uma vez perguntaram para São José Maria, né, que: "Ai, às vezes eu tô na oração e parece que eu não tô, parece que minha cabeça tá, né, aérea e tal". E ele dizia: "Olha, como é importante a fidelidade, né, você vê, às vezes o dono, né, o dono tá na presença do cachorrinho ali do lado, a gente é o cachorrinho no caso". E ele falava assim: "Às vezes o cachorrinho tá só do lado do dono, né". Então veja, a gente pode pensar que a gente é um cachorrinho do lado de Deus, né, aos pés do nosso Senhor. E assim, eu posso não estar fazendo nada, eu posso estar naquele dia difícil, que minha cabeça tá totalmente doida, né, totalmente aérea, mas eu tô lá com ele, eu tô na presença dele, né, e ele sabe que eu tô lá. Então que a gente possa se colocar pequenininho, né, diante de Deus, que com certeza já vai fazer com que a gente prove esse bom odor, né, de Cristo. Então, até a próxima semana, dia 28, ao vivo, às 8 da noite. Estou muito empolgada. Eu quero todo mundo lá, tá bom? Um grande abraço.